Eu comecei a tocar com 9 anos de idade. Foi quando eu ganhei a minha primeira guitarra. Eu lembro que era um negócio que eu já atormentava a minha família há anos, assim. Mas com 9, quase 10 anos, eu ganhei. E aí eu fiquei anos também tocando naquela guitarra. Não desenvolvi muito, assim, demorou muito até eu começar. Era muito criança também. Mas eu tinha um fascínio pelo instrumento, assim, o negócio do rock. Também era a época que estavam estourando as bandas do rock do Brasil, assim, aquela geração do Cazuza, Legião Urbana, Titãs. E eu adorava essas Blitz, antes um pouco, eu acho. E eu adorava, e acho que isso foi o que me despertou, assim, um interesse pela música. Aí depois você vai crescendo, vai, assim, teve épocas que eu, já mais velho, me interessei mais por música, pelos guitarristas americanos, ingleses e tal, mas eu sempre tive esse negócio da guitarra ser o instrumento que eu não queria, quero tocar esse negócio, quero fazer isso para sempre, assim, eu achava, ainda acho, até hoje eu me divirto pesquisando sobre guitarra na internet, eu sou aficionado. Bom, minhas primeiras referências assim de guitarristas, bom, na música, com certeza as bandas Barão Vermelho, mas eu lembro que teve eu tenho um irmão mais velho, né, 5 anos mais velho, tem outros irmãos também, mas o meu irmão mais velho já gostava de música e eu lembro que ele ganhou um disco dos Beatles, uma coletânea. E, cara, aquele negócio eu lembro de ter escutado, assim, 1 milhão de vezes aquela coletânea. Adorava. Através daquela coletânea eu depois fui conhecer outras coisas dos Beatles. E até hoje acho que Beatles é a banda, que eu disparado que eu mais ouvi na minha vida, não dá para comparar com nada. Mas, obviamente, no caminho da guitarra você vai conhecendo muita coisa e de tempos em tempos tem aqueles mega pulos assim, né? Eu lembro que quando eu escutei, eu era muito moleque, eu tive aula com o professor Rômulo Thompson. E esse cara me ajudou demais, porque o Rômulo, ele foi o cara que me ensinou a afinar a guitarra e me apresentou o Robben Ford, e Van Halen, Jeff Beck, Clapton, todos os guitarristas. Então, até os meus, pelo menos 17, 18 anos, eu lembro de ir toda semana ter aula com ele, ou depois na Rio Música também, que foi quando eu mais velho, comecei a fazer aula de harmonia num curso. Mas eu lembro que, com certeza, grande referência até hoje, Beatles. Bom, acho que o primeiro trabalho que eu fiz foi acompanhando o Flávio Venturini, isso meado dos anos 90, 94 eu acho. E foi através também de um ídolo assim, que eu tenho na música, que um cara que eu também, quando eu estava crescendo, eu ouvi demais, na época, os solos mais lindos do Cazuza, depois tocando com o Lobão também, Djavan, que foi o Torquato Mariano. Através do Torquato, acho que eu gravei uma música que chegou no Torquato, o Torquato ouviu... É difícil eu falar sobre isso, porque tem muito tempo e eu não tenho certeza de que maneira que ele acabou me recomendando para tocar com o Flávio. Eu lembro que um dia me ligaram da produção do Flávio Venturini, falando, ou foi o próprio Flávio que me ligou, me chamando para ir lá tocar umas músicas para ele me conhecer e tal. Aí eu fui na casa dele, lembro que a gente passou uma tarde tocando, e eu já sabia um monte de músicas, porque eu já conhecia tudo da época do 14 Bis, que eu adorava, e depois também as músicas do trabalho solo dele, eu também já conhecia tudo.
E, e acho que foi uma das épocas mais... Foi um puta estímulo para mim, porque eu dei muita sorte de ter tocado no início com um cara que eu gostava muito e acabou abrindo também portas para conhecer outros músicos. Eu não tenho músicos na minha família, então todo mundo que eu conheci na música foi através da estrada, assim. E foi isso. O Flávio foi o meu primeiro cantor, assim, meu primeiro trabalho profissional. Tá, eu comecei, depois de ter tocado com o Flávio Venturini, aí já conhecendo mais vários músicos que já estavam trabalhando e tal, eu acabei tendo uma oportunidade de gravar no disco, eu não lembro qual era o disco, mas eu lembro que eu fui gravar com o Guto Graçamelo, que era um produtor sempre já consagrado desde os anos 80, assim, ele já era mais do que estabelecido quando eu conheci o Guto. E gravar assim com a banda toda ao mesmo tempo, junto, valendo assim, foi um negócio diferente para mim também, porque quando eu tocava ao vivo, eu tirava as músicas dos discos e ia para o ensaio, ensaiava e fazia aquilo lá. Então, trabalhar em estúdio, gravar, para mim foi muito importante, porque a primeira vez que eu fui fazer isso, a gente chega num estúdio, vai tocar uma música que você nunca ouviu na vida, na maioria das vezes, né? Com músicos que não necessariamente você conhece, mas de alguma forma isso tudo tem que funcionar, tem que todo mundo chegar e criar coisas na hora e a música e agradar o produtor e o artista que estiver lá. Eu achei esse trabalho muito maneiro. Eu gostava de criar partes de guitarra, de tocar um negócio que eu não sabia o que ia ser. Eu gostava dessa coisa de chegar num estúdio sem saber direito nada sobre o que você vai gravar. Não só você não conhecia a música, como você não sabe se você vai tocar violão, se você vai tocar guitarra, se é rock and roll, se é... Você não tem ideia do que vem. E eu aprendi demais com os outros músicos. A maioria dos músicos que quando eu comecei a trabalhar em estúdio, eram mais velhos, os caras já eram cascudos pra caraca, então eu chegava meio novo, ficava meio na minha lá, ouvindo assim, essa música me dá, acho que pode vir por aqui. Aí eu apresentava alguma ideia pro produtor ou pra artista e assim começou meus trabalhos no mundo das gravações. O primeiro produtor que eu acho que eu gravei, assim, um disco, assim, foi o Guto Graçamelo. Mas lembro também de quando comecei a gravar com o Marcelo Susequinde. E para mim gravar com o Susequinde era maneiríssimo, porque o Susequinde é puta guitarrista também. Então quando ele me chamou, o Torquato também já me chamou para gravar guitarra, eu pensava, por que esses caras estão me chamando? Porra, qual é o negócio? Mas é porque acho que quando o cara está produzindo, é muito mais confortável ter uma pessoa para tocar guitarra e o cara ouvir a música sem precisar ficar preocupado se o som é com esse captador ou se é com esse captador, se a afinação está perfeita, se a parte da guitarra está no lugar certo. E o cara ouve a música toda, né? É isso. O disco que eu gravei instrumental em 2011, ele foi um disco que eu fui gravando por partes, assim, eu não tinha todas as músicas compostas e fui para um dia para um estúdio gravar. Eu fazia uma, eu gravava e até juntar todos os amigos também. É um negócio também que, assim, o próximo disco que eu fizer, eu não sei se eu faria esse caminho. Eu acho que eu tenho mais vontade de
fazer a coisa de uma maneira mais assim, espontânea. Tipo, eu preparo todas as músicas, vou pro estúdio, toco e gravo tudo, saio de lá, em 2 dias está tudo pronto. Mas o primeiro disco demorou muito tempo para acabar, porque eu comecei a fazer ele, fiz uma música, e depois de meses eu fazia uma segunda música, depois fazia a outra, até completar o disco. Mas eu sempre acho que todo mundo tem um pouco esse negócio. Quando você acaba o lance, você já está tão saturado do disco que você acha que já não te representa mais e tal. Eu já tinha tentado fazer discos nos anos 90, em várias épocas assim, e eu abandonava. E esse disco, eu falei, não, esse disco eu vou acabar. Pô, não dá, é muita derrota eu sempre começar um negócio e parar, não vou aguentar fazer isso de novo. E dessa vez eu consegui. Eu cheguei, contei com a ajuda de vários amigos talentosíssimos que me ajudaram a acabar. Contei com a participação do Sérgio Melo, André Vasconcelos, Renato Fonseca, Marcelo Martins. Foi um monte de gente que tocou no disco e os caras me ajudaram muito. E quando você passa por um negócio desse, é meio que como você fazer uma faculdade de música de novo, porque você fica imerso naquele negócio ali e você precisa acabar e ao mesmo tempo você quer que fique bonito e você começa a questionar aquele negócio todo, mas passar pelo lance é importante até como uma coisa de realização, assim. E esse disco e os próximos tem umas ideias ainda pela frente, mas não sei nem se seria um disco instrumental. O próximo disco eu tenho a impressão de ser um negócio bem diferente. Eu comecei a trabalhar com produção musical em televisão, na televisão, em 2012, no primeiro The Voice. Foi o primeiro ano do The Voice. Na época, eu acho que eu fui o último produtor, já tinha Torquato, Mariano, Alexandre Castilho e Marcelo Susequinde, eles já estavam trabalhando, já estavam no programa, e aí o último a chegar fui eu. Acho que tinha uma outra pessoa que estava... Acho que ele já até estava, depois teve um problema burocrático qualquer, saiu, pintou a vaga para o quarto produtor, e aí foi quando eu cheguei e tem sido maravilhoso, assim, eu adoro trabalhar no The Voice. Acho que a oportunidade que você tem... Eu fui apresentado a tanta coisa no The Voice musical que porra, assim, você conhece cantores de outras áreas do país. O Brasil é um país enorme, né, cara? Pô, assim, eu fui criado, eu sou do Rio de Janeiro, morei aqui minha vida toda. Mas, pô, eu não tinha a menor ideia, assim, você pensar, pô, o Brasil é tão grande, eu conheço a música, assim, você vai pensar, música em São Paulo, música do Nordeste, mas quando você conhece um cara de lá do Nordeste, ou do Pará, ou lá do Rio Grande do Sul, lá o cara canta música, pô, até esqueci o nome da... Como é que é, pô? Não, enfim... Mas o The Voice é demais. Eu conheci um monte de cantores que porra, daqueles caras que cantam assim com alma pra caraca, que você fica... E fora a quantidade de músicos também, pô, o The Voice vi outro dia... através do The Voice eu conheci vários músicos também, o Danilo, por exemplo, o Sina, uma penca de músicos que trabalham no The Voice que eu conheci lá. É um lugar, para quem gosta de música, é muita sorte um programa assim ter dado tão certo na televisão brasileira, porque é música na TV, pô, eu acho que com certeza um dos trabalhos que eu fiz que eu acho que eu tive mais tesão de fazer. E lá eu trabalho como produtor musical. Então, produção musical,
é desde você trabalhar repertório, né, arranjo, é tudo, assim, né? Então, assim, se por um lado eu fico um pouco mais distante do instrumento, da guitarra, mas por outro lado também você fica próximo, você está muito dentro da música como um todo, entendeu? Não é só a guitarra. Mas inclui a guitarra também. Várias vezes eu, porra, não, essa música, essa aqui eu tenho que tocar um negócio. É isso. Então é isso, gente. Obrigado. E quem quiser me acompanhar nessas mídias sociais, Instagram Vinícius Rosa 74. Vou postar uns negócios lá de vez em quando.